Bom, boa tarde. Vamos dar aqui prosseguimento ao nosso primeiro meeting HTM. Vou chamar para a palestra a eletroterapia no pré e pós micropigmentação de sobrancelha. O Dr. Rafael Ferreira, rapidamente o currículo dele: graduação em farmácia, doutor em medicina celular e molecular, mestrado em ciências da saúde, especialização em cosmético green e curso de extensão pela BIT na Itália, MBA em marketing e MBA em cosmetologia. CEO clínico da empresa Dermablue e apresentador do programa Descomplique Estética. Vamos, doutor Rafael. Obrigado, viu? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, eu vim conversar hoje com um pouquinho de vocês sobre a questão de micropigmentação. Então, eu queria saber aqui, alguém faz a micropigmentação? Alguém já fez a micropigmentação? Recebeu o procedimento? Então, eu quero conversar bastante. Eu acho que fica uma coisa bem mais descontraída, leve e de fácil assimilação, mesmo porque uma coisa séria, travada e habitual não é o Rafael. Então, a gente vai trabalhando de uma forma um pouquinho mais diferente com vocês, tá? No qual, então, vamos conversar um pouquinho sobre essa história de como que a eletroterapia vai trabalhar em cima desse novo recurso, dessa nova técnica que hoje está sendo uma febre, quando a gente fala dentro do mercado da estética. E febre a gente tem que tomar sempre muito cuidado, não é verdade, pessoal? Porque febre para o nosso organismo é algo bom. Então, tudo que é febre pode ser complicado e pode gerar problemas. Então, as febres elas precisam ser muito bem embasadas, colocadas num ponto e entender que se eu estou entrando na área da beleza, a beleza por si só, na verdade, ela é consequência de um organismo saudável, de um órgão que realmente está com todas as suas funções em dia. Portanto, ela também compõe esse novo arsenal de tratamento dentro da nossa área de saúde. Então, o que a gente começa a ver? O que vem a ser essa micropigmentação? A micropigmentação ela vem evoluindo então, ao longo dos tempos, não é uma coisa que começou agora, que é do ano passado, mas muito pelo contrário, pessoal. A gente, ao longo do registro histórico, nem chamava isso exatamente como uma micropigmentação, mas ela foi evoluindo, que era o fato de utilizar substâncias para marcar o nosso corpo. Certo momento a gente pensou nisso só realmente com cargas de rituais, era uma coisa social, empregada, que evoluiu até então para uma questão de diferenciação social também, passou por estigmas, surgiu a ideia da proposta da tatuagem, que foi onde começou e sofreu a adaptação, até chegar ao que seria essa ideia do belo. Dentro da proposta do tratamento realmente, para melhorar condições da nossa harmonia. O principal ponto é a facial. Só que hoje a gente tem até aqui que a proposta é falar com vocês, às vezes, da micropigmentação sobrancelha, mas a gente vai falar até um pouquinho mais do que só isso, porque hoje essa técnica evoluiu, não é verdade, pessoal? Existe só a opção de sobrancelha quando a gente fala disso aqui? Não, né? O que a gente tem hoje de recurso? Sobrancelha é um dos recursos mais procurados? Sim, com certeza. Mas o que é possível também se trabalhar? A região dos olhos, a região dos lábios, e ampliando esse universo como um todo, a gente entra inclusive nos chamados recursos paramédicos, porque hoje eu tenho a pigmentação de scalp, então para a gente tratar couro cabeludo, uma vez que cabelo é algo que não é tão fácil da gente lidar, não é verdade, pessoal? O careca que o diga. E como que é sofrido isso para ele, inclusive, porque ao longo de toda essa perda, ele vem com a perda de vitalidade, vem junto com a questão de idade, com a perda de virilidade como um todo. E hoje a gente tem uma limitação bem grande quando a gente pensa na questão do capilar, porque os nossos tratamentos, eles dão resultados para crescimento de cabelo? Dão. Mas qual é a condição fundamental para que eu tenha resultado no crescimento de cabelo, pessoal? O que vocês acham? Quando já está aquele aeroporto lá de mosquito, aquela coisa brilhosa, lustrosa, né? Que você passa cerinha lá em cima, que brilha que só, reluz o sol. Cresce cabelo ali, gente? Então, se eu não tenho mais fio disponível, eu não tenho mais condição desse tratamento. Mas eu tenho condição de mascarar essa impressão. Então, dentro das diversas técnicas e recursos para ele como um todo.
Correção de lábios neporinos, ressaltar a pigmentação com cor, da vida. A micropigmentação, então, ela evoluiu nesse ponto para ela trazer muito mais do que só, então, a beleza. Ela está envolvida com isso como um todo. Só que, como que é feito, então, toda essa colocação de pigmentos na pele? Inclusive que vão se diferenciar em 2 tipos de momento, nos quais se trabalha ou com pigmentos de perfil orgânico ou dos pigmentos de perfil físicos, que são os que eles chamam de inorgânicos, que são todos que dão um perfil de cor sem muito brilho, que é o que a gente quer, diferente, por exemplo, de uma tatuagem, onde eu quero algo com bastante brilho. Então, se a gente vai fazer uma sobrancelha, vocês concordam comigo que eu não quero nada reluzente, chamando a atenção? Quero, às vezes, uma coisa disfarçada, discreta, sem esse brilho do todo. Mas, independente de um tipo de pigmento ou de outro tipo de pigmento, utiliza-se de um recurso fundamental para que esse seja colocado no tecido, certo? Quem é esse recurso? O que a gente precisa fazer para colocar esse pigmento lá dentro? Dermógrafo é uma das formas, certo? O que tem? Bora é outra. E o que tanto um quanto o outro tem? A agulha. Então, se a gente entra no momento de falar com agulhas, a gente não está falando mais de um procedimento onde que eu estou tratando só a superfície. Vocês concordam comigo? É um procedimento, então, que demanda de alguns outros cuidados e atenção, porque é um procedimento de perfil invasivo. Se é um procedimento de perfil invasivo, a pele tem que estar em condições sépticas para que esse, então, receba a lesão induzida pela agulha e a inserção desse pigmento na camada certa. O que vocês estão usando, por exemplo, para fazer essa regularização, pessoal, de cuidados sépticos? Vocês que fazem a micropigmentação, por exemplo, o que vocês usam? Vocês podem falar comigo, viu? Uma limpeza bem como? O álcool 70. A clorexidina, legal, legal. Quem mais chuta alguma forma de eu trabalhar com isso? Oxigenada 10, certo? O que mais que dá para a gente pensar quando a gente fala em ação séptica? Água e sabão, álcool 70, são os tradicionais praticamente, não é verdade? O água e sabão é legal porque eu tenho que realmente ter um controle da oleosidade da pele. Quando a gente trabalha com o álcool 70, a gente sabe que o álcool 70 ele tem uma característica séptica interessantíssima. Quando a gente trabalha com a clorexidina, ela tem um outro perfil de controle também, mas pontos de vantagens e desvantagens quando a gente trabalha com um produto ou com outro. Às vezes, dependendo da carga do tensoativo que tem no nosso sabonete, para fazer essa limpeza e preparo da pele, eu posso deixar esse tecido um pouquinho mais irritado. Eu quero um tecido irritado quando ele já vai ser irritado por uma agulha, pessoal? Não, né? O álcool 70 ele tem uma característica séptica incrível. Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele leva tudo com ele, inclusive as gorduras de proteção da nossa pele. Portanto, ele é um indutor de desidratação cutânea. E isso pode favorecer com que aconteça, em alguns pacientes, um caso de sensibilização. Então, às vezes, eu trabalhar com produtos que tiram características da pele pode ser bem-vindo para alguns tipos fundamentais de pele. Uma pele oleosa, eu tenho que realmente controlar essa carga séptica. E se eu estou falando de uma pele que às vezes já é ressecada, não é o idoso, às vezes, que nos procura bastante para fazer esse tipo de procedimento? E como que é a pele do idosinho, pessoal? É fininha, já é sequinha, já não aguenta muita água, está toda desvitalizada. Então, a gente precisa de alguns outros recursos para conseguir, então, pensar nisso daqui. Por quê? As bases alcoólicas elas podem irritar a pele. Até o uso de gaze. Às vezes a gente passa gaze com aquela sutileza, né? Vamos limpar. Vai areia. Está quase fazendo um momento peeling de sobrancelha no dia que você vai fazer a micropigmentação. E isso pode ser uma agressão muito grande. Então, o nosso tecido ele tem que ser muito bem preparado, mas de uma forma que eu consiga resultados com o mínimo de agressão. Porque a agressão maior aqui, e a única que tem que ser realmente significativa, é quando a gente pensa na agulha. Então, existem alguns recursos que a gente tem dentro da estética que já são tradicionais e que a gente está deixando, às vezes, de lado. Um dos mais tradicionais que está aí, eu garanto que todo mundo tem ele lá, e se não tem, vocês criam vergonha na cara, porque esse daqui vocês têm que ter, viu? É alta frequência. Quem não tem uma alta frequência aí, pessoal?
Pode falar a verdade. Agora, só porque eu falei que vocês não têm vergonha na cara, vocês vão falar que não tem alta frequência. A nossa danadinha aqui, não é verdade? Alta. Esse bichinho aqui, ele trabalha como nesse tipo de ação? Quem lembra como uma alta frequência funciona, por exemplo? A alta frequência ela vai estar aqui dentro com uma passagem de corrente elétrica de alta repetição. Por isso que é uma alta frequência. Tem vários ciclos passando. E vocês repararam que o eletrodo é de vidro? Vidro conduz a eletricidade, gente? Não, né? Então, o que acontece? Essa corrente ela fica toda retida aqui dentro. Mas os corpos que são carregados eletronicamente, eles geram um campo eletromagnético em torno dele. E no que esse campo encontra uma diferença de impedância, a gente tem, então, a geração de ozônio. E o que o ozônio ele tem de característica fundamental? Atividade séptica. Então, olha só que legal essa atividade séptica. Eu estou desidratando essa pele? Estou desvitalizando um tecido? Muito pelo contrário, eu estou trabalhando até de uma forma a favorecer o processo cicatricial, porque os estudos mostram que quando a gente trabalha com alta frequência, o trofismo dérmico ele é favorecido por conta de você diminuir a competição de nutrientes. Arrancou fora tudo que não presta e ainda deixou a pele numa condição séptica suficiente. Tem pele que não consegue receber agulha de imediato. A gente precisa, às vezes, dar uma condição ainda maior. A gente falou, por exemplo, da pele do velhinho, não é verdade? O que a pele do velhinho tinha mesmo de característica, pessoal? Estava fininha, era desidratada? Pele desidratada é uma beleza para o dia de micropigmentação. Por quê? Você começa a trabalhar com a agulha, no que ela vai pontuando, vai fazendo a propulsão, começa a descamar ao longo da própria inserção do pigmento. Por conta que essa pele está desvitalizada. As placas de superfície estão tendenciosas à soltura. Então, isso causa dois problemas. Além dessa descamação induzida, que pode favorecer você implantar o pigmento numa altura que não é ideal. Dois, a pele que não está hidratada é uma pele que ela é bem mais rígida. Ela vai começar a empregar uma dificuldade para o trabalho seu com a agulha. Então, eu quero diminuir isso. Qual que é o elemento fundamental que vocês podem colocar para fazer com que diminua, então, isso? Ué, se a pele está desidratada, o que está faltando nessa pele, gente? Água, né? Então vamos pensar, eu quero começar a trabalhar com água. Então o que eu tenho de recursos que eu posso fazer isso? E eu não vejo muita gente trabalhando na hora da micro de pensar nessas associações. Vamos trabalhar com ele de novo? Já vamos fazer às vezes uma ação séptica combinada? A gente tem esse eletrodo aqui, certo? Nosso eletrodo saturador. O que acontece com o nosso eletrodo saturador, pessoal? Ele retém o campo elétrico em si e a pessoa, ela vira o eletrodo como um todo. Às vezes é o momento de você deixar ela 5, 10 minutinhos antes com uma máscara de tratamento e hidratação na região da sobrancelha. E você ainda pode fazer todo o dedilhamento daquela área para aumentar a emoliência do tecido. Aumentar, inclusive, essa flexibilidade. Isso vai favorecer bastante na entrada da agulha. E vamos levar esse conceito para qualquer outra região do corpo. Por quê? Isso pode vir para a precisão dos lábios, isso pode vir para a região dos olhos. Você deixa com essa máscara de descanso antes de fazer. O que seria legal isso daqui também, já que ele favorece essa queda da resistência da pele? Deixa ela nesse tempo, porque dói fazer micropigmentação, pessoal? Sem anestesia, até com anestesia. A anestesia só funciona depois que você abre e você dá a segunda mão dela com aberto, né? Às vezes, a de primeira, pouca coisa. Quer otimizar o resultado da primeira? Ele diminui a resistência cutânea e faz com que você tenha um aumento da permeação de ativos, e inclusive das ações anestésicas. Então, é um equipamento que às vezes a gente está deixando lá parado e não está pensando na viabilidade. A média de 5 minutinhos está de bom tamanho para você ter essa otimização de resultados. Então vamos tirar ele lá da gaveta, gente, porque vocês só estão lembrando de usar alta frequência na limpeza de pele, né? E pelo amor de Deus, às vezes vocês usam isso daqui para fazer cauterização e tudo, né? O nosso eletrodo fulgurador, ele funciona por técnica de faiscamento. Ou seja, você vai ter uma aproximação da região área tratada, ele vai usar o ar como condutor e vai criar uma corrente elétrica para fazer, então, esse contato.
Se vocês já implantaram o pigmento, não façam isso. Vou favorecer o processo de cicatrização, vou cauterizar. Não. Esse tipo de ação é para você favorecer a extrusão de pigmentos. É para você favorecer tirar elementos que estão dentro do organismo, para o corpo expulsar. Então, se você utilizar isso daqui, você vai acabar atrapalhando o seu processo. Isso daqui, no máximo, você vai pensar lá na frente. Se deu um problema, no dia que você for trabalhar com uma despigmentação, ele acaba sendo muito bem-vindo. Já ajuda a tirar o pigmento e trabalhando de forma séptica ao mesmo tempo. Que outro recurso eu posso trabalhar e que me favorece bastante? Porque o paciente adora isso. Eles nem sabem o que é, né, pessoal? Mas eles adoram quando fala que vai tratar junto com laser. Então, a nossa fototerapia ela é muito bem-vinda nesse tecido aqui, por N motivos. Primeiro, a gente não falou que nessa pele desvitalizada eu preciso ter características sépticas que não desidratem o tecido e que a água é fundamental para favorecer o trabalho da agulha? A luz azul, pessoal, ela tem a característica então, fundamental para preparar esse tecido nesses dois pontos. Por que ela tem essa característica fundamental? Quando vocês trabalham com fototerapia, funciona da seguinte forma. Os fótons, eles são emanados pelo equipamento. E de forma seletiva, eles vão procurar o cromóforo deles. Então ele é bem seletivo, porque o que responde para azul, responde para azul, o que responde para vermelho é para vermelho, o que é para o âmbar é para o âmbar, e não tem essa misturada. Então o que vai acontecer? Morreu, tadinho. Né? Atrapalha não. O que vai acontecer? O azul, ele tem um cromóforo específico que é a porfirina. O que essa porfirina ela faz? Ela pega a molécula do peróxido de hidrogênio e quebra. Então, a água oxigenada, que a gente também falou que tinha essa característica séptica, por que ela tem? Ela vai romper e vai formar radicais, tanto do perfil superóxido e hidroxila. Radical livre para o nosso tecido? É bom, gente? O que vocês acham? A gente quer um monte de radical livre circulando no nosso corpo? Não, né? Eu até costumo classificar carinhosamente como que o radical livre é a molécula piriguete do nosso organismo, né? Por quê? Inclusive, que ela é a molécula piriguete do nosso organismo. Vocês concordam comigo que piriguete não respeita o homem alheio, certo? Radical livre não respeita o elétron da outra, não, gente. Vê o elétron lá da outra todo bonitinho, todo compensado, vai lá e pega para ela. Dá de cima até levar embora. Pior de tudo, a outra não ficou sem elétron? Virou radical livre. Então o piriguetice ainda passa. Uma coisa de continuidade. Vai atacando, vai atacando, vai atacando, vai atacando, vai atacando e vai lascando, gente. Porque o radical livre, ele não é uma piriguete sem objetivo de vida. Ele sabe o que quer. Ele sabe quem que é o jogador de futebol, sabe? O político terceira idade. Quem que são esses que ela adora atacar? Membrana plasmática e DNA. Quem que tem isso de cheio, inclusive? Quem que é o Neymar no nosso corpo, né? A mitocôndria. Mitocôndria que tem membrana plasmática própria, tem DNA própria, ela fica doidinha procurando ele. Então a gente sabe que radical livre é um elemento que ataca e tem perfil deletério. Ei, filho da mãe, por que você está falando então que eu vou usar uma luz que gera radicais livres? Se eu gero radicais livres, você acha que o nosso corpo ele é totalmente sem defesa para isso? Não. A gente tem sistemas de defesas endógenos para justamente já controlar e falar, pera aí, minha filha, isso daqui não é um baile funk qualquer não. Você não vai entrar aqui nesse tecido para fazer zona. Como que você vai controlar isso, então? Você vai controlar fazendo neutralização. Essa neutralização, ela parte dos nossos sistemas de enzimas, como superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase, que pega esses radicais livres, neutraliza, e o resultado dessa neutralização é água. Opa! A gente queria água? Então, olha que legal o que a luz azul ela acaba fazendo. Ela já confere água e hidratação para o tecido, sobe essa emoliência para favorecer, então, a entrada do trabalho da nossa agulha. Segundo ponto interessantíssimo também é que quem tem porfirina dentro de si são as bactérias. Então, a luz azul ela acaba tendo também um perfil séptico, no qual radical livre dentro da bactéria, pessoal, ela não vai ter proteção para isso. Então, vai atacar ou DNA ou membrana plasmática. E com isso, então, você vai ter já o processo de sepsia de superfície. Tudo que eu precisava, nossa agulha agora pode começar a trabalhar, certo? O tecido está lá hidratado, o tecido está com ação séptica. Vamos começar a fazer a inserção então, desse nosso pigmento? O que a gente sabe? Que o pigmento da micropigmentação, ele tem um perfil bem mais superficial quando comparado com o da tatuagem convencional.
Tatuagem, a gente está falando da inserção dérmica, onde eu tenho abaixo de derme papilar até reticular, e o nosso pigmento, dentro da micropigmentação, ele fica bem aqui nessa lâmina de divisão basal. Por isso que, inclusive, ela vai perdendo a cor, ela vai descamando, por quê? O pigmento que fica a nível epidérmico, ele vai ser eliminado. O pigmento que ele consegue realmente ficar dentro dessa lâmina é que ele vai ser, então, apreendido. E quem apreende esse nosso pigmento aqui? É o nosso sistema imunológico. O sistema imunológico ele vai lançar as células de defesa, porque vocês concordam que o pigmento não é uma coisa do nosso corpo? É um elemento estranho, certo? Se é um elemento estranho, o nosso corpo quer o quê? Eliminar esse elemento estranho. E como ele faz isso? Mandando suas células de defesa. E essas células de defesa elas vão até lá a região onde foi colocado esse nosso pigmento e eles vão fazer a indução de fagocitose. Só que esse pigmento aqui ele é tão indigesto para essas nossas células que lá do jeito que elas fazem a fagocitose, elas não conseguem fazer a eliminação dele, pelo menos elas fazem a sua neutralização. Ele fica parado, então, naquela região. Até que vem outra célula, ele faz o ciclo de tentar trabalhar com ele, vem outra célula, faz fagocitose. Então, aos poucos, você vai perdendo isso. Mas como é um pigmento que a gente não consegue se livrar, o nosso, inclusive dessa recolocação. Não subestimem, às vezes, a nossa capacidade dessa limpeza. Por quê? Tem um monte de estudo, pessoal, mostrando os lodos linfáticos da região onde a gente estava trabalhando, onde, olha aqui, a pigmentação, como ela consegue passar por toda essa região. Ela consegue permear além desse tecido ao longo desse arraste. Por que é importante pensar nisso? Se vocês colocarem, então, pigmento demais, começa a ter o risco de você ter os desvios de técnicas, como, por exemplo, as expansões. Tem que colocar quantidade suficiente, sem saturar pelo demais, para você não ter essa migração dos pigmentos como um todo. Então, vocês concordam comigo que se eu furei, chamei sistema imunológico, deixei uma lesão na pele, a pele quer ficar lesionada? Não, né? Eu preciso, então, criar um processo de recuperação e regeneração desse nosso tecido. E é aí que todas essas células de defesa, inclusive, elas vinham para fazer essa apreensão do pigmento, deixar ele paradinho naquela região. Se eu preciso, então, de resposta inflamatória e cicatrização, o que eu vou fazer? Favorecer esse nosso processo inflamatório aqui. Quanto mais vocês mediarem e controlarem essa inflamação, menor vai ser o desvio e risco de alguma coisa sair do perfil de normalidade aqui. Vamos pegar alguns exemplos? Por onde que funciona o transporte? Em que região, fica mais claro assim, em que região do nosso corpo ficam armazenadas essas nossas células de defesa, gente? Em que áreas? Que a gente trabalha bastante lá na drenagem linfática, fazendo abertura, fechamento, nos nossos linfonodos, não é? Então, eles estão lá, são quartel-general para esse nosso sistema de defesa. E eu posso trabalhar com a liberação desse sistema? Sim. Favorecendo o fluxo linfático. Quem que pode favorecer o fluxo linfático? Para essas células, então, elas chegarem aqui muito mais rápido. O infravermelho. O infravermelho ele tem a capacidade, inclusive, de agir em profundidade, e eu costumo dar o exemplo, é como se eu tirasse a tampa do ralinho. O infravermelho ele faz justamente esse bombear, ele favorece essa migração, então, que a gente tem desse nosso sistema linfático. Então, no dia que você vai preparar essa pele, fez já toda a ação séptica, já está com a hidratação em dia, eu posso fazer a liberação desses nossos nódulos, para quê? Para, primeiro, o nosso sistema imunológico ele realmente conseguir chegar até a região, e eu tenho, inclusive, menos inchaço e edema. Isso é algo importantíssimo, porque se eu tenho um inchaço muito grande, um edema muito grande, a inserção do pigmento acaba sendo menor. Eu acabo perdendo parte desse pigmento. Controlar a inflamação é ponto fundamental, tanto por ação direta, como pelos seus sinalizadores. Um dos sinalizadores que vai estar gritando no dia da nossa inflamação é essa enzima aqui, a enzima da COX. E ela grita com gosto, né, gente? Por quê? Estou tudo inflamado, veio um doido aí, me furou, colocou pigmento dentro de mim, ainda achou que isso é bonito e quer que eu não trabalhe. Eu vou trabalhar, e ela vai mesmo. Só que se ela trabalhar demais, a gente já viu que é um problema, porque vai inchar demais, vai atrapalhar a carga de cicatrização. Quem que eu tenho que controlar? Essa filha da mãe aqui. A gente tem dentro da fototerapia um monte de estudo que mostra que a luz vermelha
Ela é fundamental para o controle do trabalho da nossa ciclooxigenase. Então, as ações inflamatórias aqui, vocês podem controlar ela todinha com o nosso laser vermelho. E a gente sabe que se a ideia, além disso tudo, é favorecer o quadro de cicatrização, a luz vermelha ela também aumenta bastante a energia da pele, a síntese de ATP. Ela age lá dentro de um cromóforo específico, que é o citocromo C. E esse citocromo C está dentro da cadeia respiratória. Toda vez que ele estimular, então, por essa luz vermelha, ele favorece o aumento do síntese de ATP intramitocondrial e, com isso, numa profundidade lá na base da derme com a epiderme, que é justamente onde estava o nosso pigmento, certo? Como consequência disso, que célula funcional vai ser ativada? O fibroblasto. E ele começa, então, a produzir, inclusive, essa nova matriz para a organização. Vai ter o colágeno reassentado, só que o colágeno que eu estou pensando aqui principal não é aquele colágeno de perfil da derme, quando a gente fala de ruguinhas, tá, pessoal? Que é o colágeno do tipo 1. O colágeno que a gente está pensando em estimular aqui são os colágenos da lâmina. Então, eu estou falando de colágeno do tipo 2, do tipo 4, do tipo 7 e do tipo 12. Outras classes que vão favorecer essa amarração. Porque vocês concordam comigo que eu só estou entre uma camada e outra? Se essas duas, que é esse espacinho que a gente classifica como área de Seneb, ela estiver bem estruturada, meu pigmento ele vai ficar melhor assentado? Então, quanto mais densa tiver essa nossa lâmina e o trabalho do fibroblasto, melhor vai ser a maneira de fixação desses pigmentos. Por quê? Quem trabalha hoje com, por exemplo, os fios, técnica de fios a fios, qual que é a maior reclamação do paciente depois de 7 meses? Ele vê fio. O que aconteceu com o fio? Né? Expandiu. Teve baixa fixação. Porque às vezes a gente não conseguiu garantir que ele ficasse num ponto de acomodação. Para eu subir o tempo de fixação do fio, pessoal, eu tenho que ter um tecido que tenha essa alta característica de densidade para sua inserção. Só que a gente não está lembrando de trabalhar isso nele, né? A gente está pegando essa pele e está colocando ela direta. Está colocando o pigmento sem avaliar se ela tem condição de absorver esse pigmento de forma correta. Por isso que essa energização tecidual ela é fundamental. Pele do velhinho, mais ainda. O velhinho, às vezes, ele não tem sustentação de nada. Então, eu preciso, às vezes, criar uma síntese de colágeno para onde eu vou realmente inserir esse pigmento para depois eu começar a fazer a pigmentação. Então, vocês viram que a pigmentação ela acaba tendo um perfil mais sério do que realmente a gente está dando para ela? Às vezes, a gente começa só a colocar o pigmento no tecido e a gente não está lembrando, será que esse tecido está em condição de já receber esse pigmento? É igual quando a gente faz tratamento peeling, não é? Vocês não tem muito paciente que chega lá e fala, eu vim fazer um peeling. Quem diz que a pele dele tem condição de já começar a receber um peeling? Fazer uma coisa forte, uma coisa bruta. Então a gente tem que trabalhar. E outra, garantir que depois o processo, ele também seja favorecido. Mas eu tenho lá o meu equipamento de correntes bem tradicional. O que é isso aqui, gente? Não é uma microcorrente? O que a microcorrente ela fazia? Aumento da energia, oxigenação do tecido, síntese de colágeno e elastina. Não era tudo que a gente precisava? Então, a gente não tem mais desculpa para dizer que não tem como preparar essa pele de forma significativa para fazer essa inserção do pigmento. Então, recurso é o que não nos falta. Preciso, então, entender que se essa pele ela vai ter as condições ou não para fazer isso. Por quê? Se é uma pele que está sofrendo de flacidez, se está sofrendo de pitose, se está sofrendo de rugas, tem uns fototipos, aliás, uns fotodanos tão altos aqui nessa região de sobrancelha e testa, pessoal, que vocês já viram que ele fica todo quadriculado? Como que a gente quer fazer um fio bonito se a nossa tela não está bonita? Como que a gente quer fazer uma inserção que fique plana e contínua se eu não tenho isso? Eu tenho sombra no meio do meu trabalho, que é justamente uma área de depressão e ruga. Então, às vezes, eu preciso primeiro começar a pensar nesse tecido. O que eu costumo indicar bastante para o pessoal trabalhar bem, até porque muda toda a característica da sobrancelha. Tem muita sobrancelha que vocês precisam corrigir, porque o pelo já foi embora. Então, a gente tem que desenhar um novo pelo, às vezes numa área que é pele convencional, mas que não era nem a área de pelo. Por quê? Já caiu, né? Então, o que você vai deixar? Aquele olhinho aqui embaixo e fazer a sobrancelha aqui em cima? O que seria o ideal, realmente? Fazer o desenho sobre a área real. Então, eu diminuir essa área que seria da pitose propriamente dita, erguer para fazer, então, a implementação na altura correta.
E daí a gente começa a trabalhar os outros recursos num pré até. A radiofrequência é uma coisa que vai favorecer em vários pontos vocês. Vai dar densidade cutânea, gente? Vai. Então, essa pele ela já vai ganhar todo esse amparo de colágeno que vocês precisam. Vai dar ação de lift? Vai. A gente não tem aqui indução de neoelastogênese, então não estou trabalhando só sobre o colágeno, eu estou trabalhando também sobre elastina. Fazer, então, um favorecimento, às vezes, de umas 5, 6 sessões, para vocês trabalharem toda essa região para fazer o arqueamento ou reposicionamento da pele, acaba sendo muito bem-vinda. Seja ela sozinha ou seja ela associada com outros recursos. Vocês podem começar o quadro inflamatório disso daqui com a radiofrequência, colocar depois o vermelho só para estímulo da energização e aumento do colágeno e para agir mais fundo ainda, porque a gente sabe que o velhinho ele também tem uma fraqueza muscular, certo? O infravermelho ele tem profundidade na ação, então você consegue favorecer a tonicidade muscular com ele. Então você faz todo um protocolo de reposicionamento facial antes de começar a trabalhar. Sobrancelha, isso fica legal, mas onde a gente vê melhores respostas ainda para a inserção do pigmento? Boca, gente. Tem umas bocas que a gente vai fazer que, pelo amor de Deus, vocês pegam aquela boquinha que está com código de barra completo, né? Tem código de barra em cima, tem código de barra embaixo. Você vai fazer a abertura dela na hora de fazer a inserção do pigmento. Você abre, daí você vê que ainda tem que abrir mais um pouco. Daí você vê que tem que abrir mais. Já está com uma mão aqui, outra aqui, segurando a boca, de tanto que está flácida, frouxa. E a gente já viu que se está flácida, está frouxa, vai ter boa inserção de pigmento nessa pele? Então eu preciso preparar, dar a condição para fazer isso. Colocar essa pele, então, em firmeza, principalmente nessa área de inserção, que é essa zona densa do CNEB. Então, essa zona CNEB aqui, ela tem sido estudada bastante hoje, como sendo uma das propostas de rejuvenescimento da cosmetologia. E não só isso, essa é a nossa área de trabalho, gente. O que acontece? Se essa área aqui ela estiver frouxa, ela não tiver sustentação, eu não vou ter boa inserção e fixação de pigmentos. Então, o que às vezes eu posso, além de tudo, colocar como complemento? O que vocês colocam do pós? Quando a gente pensa em produto da micropigmentação. A Bepantol, cicatrização convencional, né? Outro dia eu vi uma mistura na internet que me deu medo. Eu perguntei se a sobrancelha caiu ou não, a moça não me respondeu, que ela fez o preparado caseiro, que ela pegou a hipogloss, ela juntou com o Bepantol, daí para garantir que ia fechar, ela colocou uma cicatricure e colocou a vitamina A. Né? Bateu o caldo e passou. Com tudo aberto, né? Só faltou dizer que também ela colocou uma vaselina junto para escorregar, para fazer a ação filmógena. Então não, gente, calma. Às vezes eu quero um cicatrizante, legal, mas o que a gente sabe? Que quando eu trabalho com agulha, e o dermógrafo ele trabalha com agulha, o Tebor ele trabalha com microagulhas, a epiderme ela tem uma capacidade de cicatrização na qual a agressão da agulha ela fecha depois de 48 horas. Então a epiderme ela tem retração significativa. A derme não tem. A derme ela vai levar um tempo muito maior para ela realmente conseguir fechar o buraco de onde foi feita a inserção dessa nossa agulha. E esse tempo demora de quanto? Vocês colocam o retorno de vocês, por exemplo, depois de um mês, não é? Para reavaliar se eu preciso fazer uma colocação de pigmentos ou não. O que me dá medo, porque tem gente que aí coloca até com 15 dias. Bem, vocês sabem desses absurdos, né? Não preciso nem estar falando. E, gente, pelo amor de Deus, é tudo séptico, hein? Ninguém vai me usar a agulha da outra sessão, da paciente levar embora e pedir para trazer de novo. Tá? Que vocês riem, acontece. Teve um curso aí que uma aluna fez, minha não era nem de agulhamento, de micropigmentação, era técnica de micropultura, que a professora desenvolveu uma técnica diferente de micropultura para trabalhar com punturação de ácido lático. Ai, que legal, né? Como que ela fez? Então, ela chegou, ela foi preparar o ácido lático, daí ela pegou a lata do leite ninho. Eu falei, ela fez o quê? Ela pegou a lata do leite ninho, diluiu o leite ninho. Eu falei, meu Deus do céu. Lático, leite. Botou na ponta do dermógrafo e foi em cima da estria para fazer a indução. Né? Óbvio que está errado, né, gente? Vocês concordam que tinha que ser ou não? Que é muito mais nutritivo? Tem umas coisas que só brincando para aliviar, não é?
Porque eu fiquei assim, assustadíssimo com isso, do que ela falou. Então, o que mais que a gente precisa? Reforçar. Por que vocês não colocam os elementos da própria cosmetologia como ação de cicatrização, pessoal? Tudo que favorece o colágeno, que favorece a elastina, não é elemento que vai ser positivo, então, para a fixação? A gente não está lembrando de fazer isso. Vitamina C vai ser bem-vinda aqui, vai ser. Silício vai ser bem-vindo aqui, vai ser muito bem-vindo. Porque eu preciso dos dois realmente para fazer a formação do colágeno, né? Quem começa o trabalho é o silício e quem fecha o trabalho é a vitamina C. Então os dois vão estar aqui, vão estar favorecendo. Quanto mais densa, melhor vai ser essa nossa implantação. Então a gente sabe que a inserção, se respeitar a linha pilosa, é muito melhor. Óbvio que, se não tiver mais nada, a gente vai fazer em cima do que está. Mas tem que respeitar essa questão das bordas naturais. Boca, principalmente. Tem um pessoal que às vezes faz boca que você sai, vira um palhaço, gente. Porque quero ganhar volumização. Não trabalha daí com os recursos de luz e sombra. Desenha fora da linha. Então fica aquela coisa bonita, tudo aqui por de fora. E óbvio, eu tenho um tipo de cor, onde eu coloco de fundo na pele, e outra quando eu coloco em região de mucosa. Então ainda fica com a boca tudo com cor depois nada uniforme. Fica uma belezinha. Então vamos tentar manter, sempre trabalhando dentro das nossas linhas originais. Outra coisa que a gente precisa ver. O tecido, se ele estiver mais retinho, é melhor para vocês, principalmente porque, se ele estiver retinho, provavelmente ele está com a CNEB em dia. E se está com a CNEB em dia, tem menos chances de fazer uma expansão. Tudo que a gente não quer é que tenha expansão. Tá? Migração, gente, geralmente é algo que não se controla. Porque qual que é a diferença da expansão e da migração? Expandiu, ele saiu da linha de inserção convencional. Tá? Fez a migração, ele andou a quem? Geralmente, o que acontece quando tem a migração? Peguei algum vasinho, algum canal linfático, e ele foi embora, caminho afora. Não dá para a gente exatamente saber o que está furando lá dentro. A gente tem que treinar muito bem a técnica da mão para ter certeza que essa agulha não vá muito além do que a gente coloque. Porque se passar lá por baixo, eu já sei que primeiro não é mais micropigmentação, vocês já estão fazendo tatuagem. Então vamos controlar essa nossa mão aí. Se a pele está desvitalizada, vou tratar ela antes. Por quê? A agulha fica ruim de entrar, ela vai ter um perfil descamativo muito maior. E outra, a pele desvitalizada ela pode favorecer o erro de colorimetria de vocês. Por quê? A gente precisa fazer essa compensação. Quando se trabalha com a pele, ela tem um perfil quente ou frio, na hora de vocês fazerem a mistura do pigmento para colocar. Eu sei que eu vou ter uma perda de coloração, principalmente quando vocês estiverem trabalhando com os que têm base dos castanhos, e eu preciso saber como que eu vou corrigir essas cores de fundo. Se a pele está te dando uma coloração que não é a real dela, a pele geralmente quando ela está desidratada e desvitalizada, ela ganha um perfil opaco, ela ganha um perfil sem brilho, ela ganha um perfil puxando mais para um perfil frio. Então, às vezes, eu classificar uma pele fria, é uma pele que está quente, na verdade, mas está com uma característica fria, vai dar erro na hora de vocês montarem a pigmentação de vocês. E o que eu vou ter depois de consequência disso? As variações de cor. Vou ter que trabalhar com neutralização. Daí dá-lhe laranja para a gente trabalhar com tudo isso, para acertar um monte desses nossos pontos. Essa nossa pele aqui é uma beleza para trabalhar, então, na micropigmentação, né? Quem gosta de pegar uma pele oleosa para trabalhar na micropigmentação, gente? Fixa o pigmento? Não, né? Cicatriza que é uma beleza, isso é verdade. Eu garanto que vocês não devem ter nunca problema de cicatrização na oleosa. Mas não fixa o pigmento. É um paciente que dá retorno, que dá dor de cabeça. Mas geralmente dá tudo isso porque a gente não controlou isso daqui. Olha a problemática. Geralmente uma pele que é oleosa, ao mesmo tempo é uma pele espessa, grossa. Então eu tenho mais camadas que vão dificultar a entrada da agulha. Oleosidade, ela até deixa o tecido flexível, mas, poxa, está muito grosso. Só que essa oleosidade faz com que o pigmento ele não tenha essa boa inserção. Vocês concordam que o óleo aí é o problema? E se a gente mudar a característica dessa pele para inserção? Deixar ela com espessura adequada e também deixar com característica de oleosidade adequada. E é isso que a gente vai começar a fazer. Por quê? Se a pele está muito espessa, eu primeiro tenho que colocar ela numa espessura adequada, porque senão a cor ela não vai estar
perceptivelmente na ação óptica. Vocês concordam comigo? Que se eu deixo ela muito espessa, ela vai perdendo aquela cor como um todo, ela vai dando um fundo mais opaco. Vai ser difícil acertar a altura. O que a gente faz que é o tradicional? E eu quero que vocês me respondam. Quantos de vocês já fazem peeling da região, que pode ser um cristal, um diamante, para diminuir um pouquinho essa característica da queratinização, antes de fazer a inserção de pigmento, gente? Quantos que vocês conhecem que já fizeram isso? Mais arenoso? Era bem oleosa a pele? Fixou. Tenta um dia. Pega, às vezes não precisa nem ser na mesma sessão. Prepara essa pele aí uns 5 diazinhos antes. Deixa ela, faz uma boa ação queratolítica de superfície, faz essa esfoliação e dependendo do perfil da pele, olha o que eu vou indicar para vocês, que é uma coisa que a gente está deixando de lado também faz muito tempo, sem usar, né? O que é isso daqui, gente? Não mostra as coisas feias ainda não. O que é isso daqui? Desencruste, né? Quem ainda usa isso daqui? Fala a verdade para mim. Quem não usa mais isso daqui? Levanta a mão e fala a verdade para mim. Porque o bichinho é bom. Então, se vocês conseguirem primeiro corrigir a característica de oleosidade, se vocês pegam essa a técnica de desencruste, pessoal, ela dá uma janela de 15 dias de controle da oleosidade da pele. Fez a implantação do desencruste, faz a implantação desse pigmento nesse meio termo, que é quando a pele está recuperando a sua característica de oleosidade. Com pele fina e oleosidade controlada, você tem uma melhor inserção do pigmento e uma menor expansão do fio. Próxima semana você já pode fazer, porque ela irrita um pouquinho. Tá? Então, fez a sessão de preparo nessa semana, esfoliou, controlou a oleosidade, manteve a hidratação em casa, porque um dos erros principais nossos, quando se trabalha com a pele oleosa, é deixar ela desidratar. A gente, na verdade, vai controlar a oleosidade dando água para essa pele. Porque o que a pele vai pensar? Ela fala assim, eu sou oleoso de característica, né? Estou sentindo esse tecido seco. A glândula sebácea se sente culpada. Ela fala, poxa, eu não trabalhei direito, não fiz suficiente, não produzi o que tinha que produzir. O que ela faz? Aumenta ainda mais, vem o efeito rebote. A gente quer efeito rebote para isso, gente? Então eu quero controlar. Pegou essa primeira semaninha, lasca pigmento. Daí e eu quero que depois vocês me mandem as mensagens, eu vou deixar os meus contatos aí. Rafa, não é que deu certo? Não é que melhorou? Meu fio parou de expandir? Aquela paciente chata que me infernizava a vida, que não pegava micropigmentação nenhuma nela, mandou um monte de beijo para mim via no Facebook, no Instagram, onde foi aí, porque deu certo dessa vez. Então a gente vai trabalhar com ela. Então vamos deixar essa pele em condição ideal para vocês conseguirem colocar ela para rodar. Por quê? A gente sabe que está falando aqui do mundo se tudo der certinho, né? Pode dar coisa errada, gente? Pode. Óbvio que a gente sabe que as coisas erradas podem ser porque a pessoa pode ser muito errada, porque isso daqui não é um erro de técnica, né? É um erro de, meu Deus do céu, o que foi feito aqui? Eu não consigo entender. Eu não sei. Eu olho essas coisas, eu fico meio assim, balanceado emocionalmente. Eu imagino a pessoa com uma sobrancelha código de barra. Será que é para fazer o pagamento na saída? Você paga na maquininha e sai o valor? Né? Passa na sobrancelha, vê quanto que custou o trabalho? E olha, eu estou trabalhando com o pessoal da micropigmentação e a gente vê aqui uns erros, assim, grotescos, e pessoa que às vezes procura para fazer o quadro de despigmentação, que nos preocupa muito. Teve um caso, na verdade, que não foi preocupante, chegou a ser engraçado, gente. Foi a maior prova de amor que eu já vi dentro da micropigmentação. Isso foi no congresso lá do Rio. A moça veio nos procurar para falar de despigmentação de sobrancelha, né? Daí ela veio contar o caso do porquê que ela precisava fazer a despigmentação. Ela foi treinar a pigmentação, fez a sobrancelha e ela foi treinar a sobrancelha no marido. Né? Eu vi que aquele homem amava muito aquela mulher. Por quê? Porque ele não deixou ela fazer na sobrancelha. Ela queria treinar mais. Ela fez no glúteo dele, gente. 3 pares de um lado e 3 pares do outro.
Ele tinha 6 sobrancelhas na bunda. Amor igual esse não tem, né? Porque não foi uma que ele deixou, ele tinha 6. E o pior é que daí ela veio para fazer a despigmentação da sobrancelha. Então ela aprendeu tudo. Ela já aprendeu pigmentar e despigmentar. Mas o processo de despigmentação é o processo bruto, porque eu tenho que gerar uma lesão suficiente para fazer com que isso tudo aqui que está inserido seja mandado embora. Só tem uma forma de eu fazer isso, pessoal. Eu preciso lesionar esse tecido de forma que ele seja destruído, tá? O que a destruição vai fazer? Cicatrização. O que está de destruição a nível epidérmico sai na descamação e o que está na destruição do nível dérmico vai embora pelo nosso sistema imunológico. Mas eu preciso lesionar. E eu preciso lesionar com características intensas. Porque, olha esse quadro aqui, por isso que eu falo, quando a gente não tem expansão, migração é uma das piores coisas que tem. Porque se a gente pega fluxo linfático, alguma veia, olha como que o pigmento anda, gente. Então, esses quadros numa pele que é sensível, eu tenho que ir aos poucos. Para as correções, para as excreções de pigmento, tudo que vocês vão precisar depois trabalhar é no quadro de cicatrização. O que você não tirar por completo pelo processo de despigmentação, você vai acabar de cobrir na neutralização. Então, pelo menos você vai deixar numa cor de fundo aqui, está num azulado, que eu consiga pelo menos colocar um azulado o mais fraco possível, para que depois você consiga vir com laranja para você fazer a neutralização da cor. Por quê? O que acontece quando a gente trabalha na neutralização? Vão ter 2 momentos. Eu vou ter a concentração da cor. A concentração da cor é o que a gente trabalha no processo da despigmentação. Eu tenho que desconcentrar, diminuir aquela intensidade de depósito do pigmento. Então, as nossas ações estéticas vão trabalhar aí em cima. Lesionar para tirar essa concentração. O que sobrou e não saiu por completo, eu vou pela ação óptica. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho uma cor X, que é positiva, eu preciso de uma cor que seja o oposto dela, o negativo. Por quê? Em sobreposição de uma a outra, se eu tenho uma cor que tem mais 1 de força e uma cor que tem menos 1 de força, mais 1 com menos 1 dá quanto, gente? 0. Então, dá neutralização óptica. Então, opticamente, ela está neutralizada, mas as 2 cores estão lá. É um paciente que você vai precisar, inclusive, de acompanhamento. Mas vocês concordam comigo que se eu tenho uma cor mais fraca, eu tenho que depositar menor quantidade de produto para fazer essa neutralização? Porque grande parte dos neutralizadores, eles também vão poder lá na frente sofrer variação de cor. Então, vai ser um processo que, se você fizer com alta concentração, você vai ter um erro de despigmentação toda vez que você for pegar esse paciente para fazer uma correção. A despigmentação hoje, ela está dando, assim, muito o que fazer. Porque os cursos hoje eles estão rápido demais, eles não estão realmente dando a base para o aluno, e quando a gente fala às vezes para o aluno, olha, você começa treinando, você vai para casa, não faz direto a micro, treina bastante, treina a mão, porque ainda quando você erra a cor, hoje, quando você erra a cor, é mais fácil, por incrível que pareça, é mais fácil, é mais fácil você lidar com um quadro de despigmentação desse perfil assim, onde você tem só o erro da colocação, do que às vezes quando você tem uma falha de arquitetura. Se você errou o projeto, gente, é onde a dificuldade está maior. A gente teve um desses quadros da despigmentação, na qual a moça, é aquela história que o barato sai caro e quem pede para ser burro é burro, né? Ela foi fazer uma micropigmentação, ela queria subir a sobrancelha dela. E ela achou um lugar baratinho, lá no meio do morro, ela era do Rio, né? O que o cara fez? Subir a sobrancelha, era um tatuador. Ele raspou a sobrancelha dela e fez uma no meio da testa. Não, e é pedir para ser burra, porque ela voltou pro retoque, no meio da testa. E daí foi um quadro difícil, porque tem que despigmentar, tem que extrair, tem que cicatrizar, porque senão o que pode acontecer? E o que eu vejo que às vezes falha bastante, porque o pessoal está fazendo a ação de tirar a cor sem cicatrizar e controlar. Qual que é o erro mais comum, ou a ação mais comum que a gente tem pós-despigmentação? É a hiperpigmentação pós-inflamatória da região. Então, na hiperpigmentação, ela acaba manchando, porque muita lesão é muita lesão é muita lesão,
a sinalização ela acaba fazendo com que o melanócito ele acorde, e daí o que acontece? Mancha. Só que quando você tem ainda uma mancha de perfil escura, tá, a gente trata, mas sabe qual é o meu medo de perder a mão dessa inflamação? Quando você tem uma mancha branca. Se é uma mancha branca, gente, gerou acromia e você gerou morte melanocitária, esquece. O branco ficou branco e lá vai estar. Daí você vai precisar de um processo de micropigmentação em cima disso. Então, vamos tentar evitar o erro, porque evitando o erro a gente consegue trabalhar no belo, dentro da área de saúde, como um todo. Então, agora eu acabo, tá bom? Obrigado, viu, gente? Vou deixar meus contatos aí para vocês, tá? Obrigado mesmo. Pode entrar, esse é o site lá da clínica, esse é o meu perfil nas mídias sociais, esse é o programinha que eu faço, né? Eu sou garoto de programa também, né, gente? Então, esse é o programa que eu faço. Eu Descomplica Estética, convido vocês a conhecerem um pouquinho desse trabalho no YouTube. Mais uma vez, obrigado. E bora fazer uma micropigmentação agora bem diferente, com consciência e com estética associada? E eu quero ver os resultados de vocês, viu?